Ótimo. Obrigado. A deputada Jandira já apresentou alguns números que nós aqui também trouxemos para mostrar a representatividade e a força da televisão. Eu gostaria de destacar que a televisão aberta, ela é o item mais presente, depois do fogão, na casa dos brasileiros. Ninguém é completamente feliz, né, deputada? Mais um ponto que é muito importante de se destacar é que a televisão aberta, ela é o único meio de mídia, de penetração de mídia na casa de 67% dos brasileiros. Quer dizer, um terço dos brasileiros tem acesso apenas à televisão aberta. Esse é um ponto que nós sempre gostamos de frisar muito, porque quando, dentro do processo legislativo, nós sempre procuramos pensar de que Brasil estamos falando. Então, é comum dizer assim, olha, hoje todo mundo tem smartphone, hoje todo mundo tem televisão paga. Não. 2/3 dos brasileiros só tem a televisão como acesso. Então, qualquer coisa que você faça na televisão aberta, isso tem um reflexo espetacular na casa do brasileiro. Por exemplo, impomos uma série de restrições à propaganda de produtos infantis. Ótimo. Não temos mais programação infantil na televisão aberta. E, então, acabamos destinando 2/3 da nossa população a verem programas para adultos. Então, aquelas crianças destes domicílios vão ver apenas programas destinados a adultos. Então, a televisão aberta, ela, quando tratamos com a televisão aberta, temos que ter todo o cuidado necessário. Vejam só que o brasileiro se informa, 97% dos casos por meio da televisão, 60% por meio do rádio. Então, o rádio e a televisão têm um papel preponderante como meio de informação à população brasileira. E o conjunto total de emissoras de rádio e televisão existentes aqui no Brasil é espetacular e teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Percebam, os senhores, que nós somos praticamente 10 mil emissoras de rádio espalhadas por todas as regiões brasileiras de uma forma muito relacionada com o contingente populacional. E no caso da televisão, embora as geradoras de televisão no Brasil sejam apenas 540, o conjunto de geradoras e retransmissoras ultrapassa a 11 mil estações, também espalhadas em todo o território brasileiro. Então, sobre um assunto dessa magnitude, sobre um assunto dessa importância, né, o que diz a Constituição acerca da regionalização da programação? Ela destaca 2 pontos. Um deles é o da produção independente e o outro é da regionalização da produção cultural. Agora, observem, por favor, não precisa ser um jurista, para ver que há uma distinção clara entre os 2 preceitos constitucionais. Quais sejam essas distinções? No caso da produção independente, é um estímulo à produção independente. E estimular é muito diferente do que obrigar. No caso da programação regional, temos uma cota. A Constituição brasileira diz que vamos estabelecer percentuais na legislação para determinar quais sejam esses percentuais. Vocês vão ver um pouquinho para frente que os percentuais que nós, emissoras de rádio e televisão, propomos são uns percentuais bastante próximos dos percentuais mostrados aqui na apresentação pela deputada Jandira Fegali. E então,
dentro desse contexto, e considerando que nós não somos um país homogêneo, o Brasil não é um país homogêneo, é um país multifacetado, temos bolsões de pobreza, temos regiões brasileiras com condições econômicas muito diferentes, nós precisamos ter um cuidado de respeitar isso. Os números aqui por exemplo, no caso do nosso setor, mostram muito bem essa diversidade. Vejamos, por exemplo, que a região Nordeste, no caso do bolo publicitário, ela tem 12,9% do bolo publicitário. E a região Sudeste tem 61%. A diversidade econômica, ela existe, não podemos ignorar essa diversidade econômica. A região Nordeste, ela tem apenas 20% a menos de emissoras de radiodifusão. Mas, em compensação, na divisão do bolo publicitário, a região Sudeste tem praticamente 4 vezes mais receita de bolo publicitário. Agora, isso é um fato inegável, porque a região Sudeste é uma região altamente industrializada e então tem um tipo de economia diferente e isto pesa na divisão do bolo publicitário. E também acaba por afetar a economia de escala das redes. Aqui no Brasil, nós temos 4 redes privadas que são muito grandes, Record, Band, Globo e SBT, e 4 redes estatais que também são muito grandes e têm presença nacional, que é a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça e a EBC. A EBC, por sinal, uma empresa que tem equipamentos ótimos, pessoal espetacularmente preparado, e é uma rede de emissoras do Estado presente em todo o Brasil. Agora, isso tudo exige investimentos maciços, exige estrutura. Por exemplo, como temos os centros de produção de conteúdos das emissoras de TV, da Globo, do SBT e da Record, que eu trago aqui como para ilustrar. Por exemplo, nós, na última transmissão da Olimpíadas, os direitos da última transmissão da Olimpíadas foram comprados pela Rede Record. Não é qualquer empresa radiodifusora que seria capaz de fazer um investimento dessa magnitude para comprar a transmissão da Olimpíada. É preciso ter não apenas capital, mas equipamentos e pessoal altamente preparados para fazer isso. Então, nós temos que respeitar essas condições econômicas que existem entre essas emissoras e essas regiões do país. Então, nós defendemos que qualquer proposta que venha aqui do Congresso Nacional regulamentar um assunto dessa importância, ele precisa ter um mínimo de razoabilidade. Se ele não for razoável, ele não tem chance de progredir. A proposta inicial que nós tínhamos acerca da programação regional, ela não era razoável, por isso que ela está parada aqui desde 1991. Se não for razoável, não há a menor chance de progresso. Não se alcança um consenso impondo uma cota que absolutamente as emissoras de rádio e de televisão não têm condição de cumprir. É de se esperar que as emissoras tentem, dentro da razoabilidade, argumentar acerca disso, né? Porque nós precisamos levar aqui para a população os conteúdos de qualidade que vocês tanto falam que a televisão brasileira aqui tem, né? Mas também temos que preservar a saúde econômica dessas empresas, né? Assim como o direito do telespectador de assistir à sua programação. Então, essas regras, elas deveriam, na nossa visão, levar em conta as características econômicas das regiões. Quer dizer, não é possível aplicar uma regra para São Paulo e para o estado do Acre. Eu queria dar um exemplo aqui para os senhores com relação à acessibilidade. A acessibilidade é um instrumento que permite aos deficientes visuais e auditivos assistirem à televisão.
Não é de se esperar que uma emissora que tenha se estabelecido numa região de fronteira, num estado com uma condição econômica desfavorável, possua as mesmas condições. Então, no instante que eu estabeleço uma regra de acessibilidade igual para todo o Brasil, homogênea para esse Brasil heterogêneo, nós teremos problemas em cumpri-la, nós teremos problemas em aceitá-la. E aqui, regras é o que não faltam. Eu não espero que nenhum dos senhores possa ler isso aqui, mas eu só gostaria de mostrar que nessa página aqui contém obrigações que as emissoras de rádio e de televisão têm com relação ao seu conteúdo. Percentuais de programação, regional, cultural, jornalismo, previsão do tempo e coisas afins. Se não bastasse isso que está na regulação, ainda temos os editais que o Ministério das Comunicações publica quando ele faz uma licitação de outorga de uma emissora de rádio e televisão. Os próprios editais trazem uma pesada carga com relação à programação jornalística, educativa, cultural. Por exemplo, vejam esses editais, por último, ali de 2010, e eles trazem cotas percentuais de programações culturais, artísticas e de caráter local. Então, dentro desse contexto, o que nós propomos é que se estabeleçam, para o caso da programação regional, cotas em minutos, levando em consideração o potencial econômico das cidades. Nesta proposta, que é uma proposta que está alinhada com o parecer do senador Raupp, a qual nós apoiamos, vejam, ela traz um escalonamento. Então, cidades com até 500 mil habitantes têm um nível de produção de 420 minutos, por exemplo, e aquelas com 5 milhões de habitantes têm o dobro dessa obrigação, que são 840 minutos. E esses valores, quando implementados, eles poderiam sofrer um acréscimo dentro de um período de tempo para que fossem aumentados. Por exemplo, aqueles 840 minutos proposto para as localidades com mais de 5 milhões de habitantes, passariam a ser 1.050 minutos. Se vocês bem lembram, dentro do slide apresentado pela deputada Jandira Fegali, nós falávamos em 22 horas vezes 60, dá 1.260 minutos. 1.220 minutos para 1.050 é um número, não, é um pouco abaixo, mas é bastante razoável e bastante parecido. E com relação à produção independente, que nós já utilizamos a produção independente bastante dentro das nossas emissoras, a proposta era que se criassem dois tipos de mecanismos. Um mecanismo que estimulasse um mecanismo que estimulasse a absorção da produção independente e outro mecanismo que estimulasse a produção independente em si. Então, o que tínhamos a apresentar era isso. Muito obrigado aqui pela oportunidade.